Traz pra cá. Uma jovem acusa o namorado e a família dele de agressão. Ela teve o nariz quebrado e diz que foi espancada pelo companheiro, pelos pais dele e por um tio que seria barra pesada. E as imagens, olha os hematomas no corpo dessa menina. Após tudo isso, ainda alega que foi mantida em cárcere privado na casa dos suspeitos. E como nós vivemos preocupados aqui, com essa onda de feminicídio, de violência contra a mulher, fomos verificar todos os lados dessa história para saber o que aconteceu naquele dia. Hematomas nos braços, mãos, no rosto. Esta jovem de 18 anos terminou ensanguentada após uma briga motivada por ciúmes. A vítima tinha recebido uma mensagem no seu aparelho de celular. O agressor ele tentou ver essa mensagem, foi prontamente negado. Aí gerou as discussões. Após ter o celular quebrado pelo namorado, a garota se descontrolou, chutou o carro dele, quebrou a televisão e agarrou os cabelos do companheiro. Eu fiquei brava porque eu queria um celular. Eu falei, você me dá meu celular, paga meu celular e eu pago a sua TV, porque eu bati uma cerâmica na TV dele. E daí ele falou que não ia pagar, começou a debochar de mim, daí eu puxei o cabelo dele no sofá. Na hora que eu puxei o cabelo dele, veio a Geice, o André e o tio dele pra cima de mim. E começaram a bater no meu rosto e puxar muito meu cabelo. Segundo a jovem, os pais do namorado e um tio dele passaram a agredi-la violentamente. Em depoimento na delegacia do Alto Maracanã, em Colombo, os sogros da garota negam as agressões. Daí meu marido puxando do lado, tentando separar. Ninguém agrediu ninguém. Daí meu filho, quando viu que se soltou um pouco, colocou o pé para se afastar dela. Só que sem que, acho que bateu no nariz dela. O que a gente, como pai e mãe, a gente tentou separar, como várias vezes a gente já fez isso. Essa não é a primeira briga. Ela sempre tem essa atitude de agarrar o cabelo dele para tentar arrancar os cabelos dele, né? Aí ela tentando se desvencilhar, a gente tentando tirar ela, o Lucas deu um golpe assim, onde pegou no nariz dela, que nessa parte sai muito sangue, né? E onde houve essa lesão, sem intenção nenhuma, ele agiu em legítima defesa. O chute do namorado acertou em cheio o rosto da moça. O laudo médico comprovou que o nariz foi quebrado. O rapaz, que tem 20 anos, diz que foi sem querer. Ela veio pra cima de mim, falando que eu tava de deboche da cara dela. Ela veio pra cima de mim, começou a puxar meu cabelo. Aí minha família tentou se separar e nisso que eu fui empurrar nela, eu chutei o rosto dela sem querer. A briga ocorreu no primeiro dia do ano, por volta da 13h, no apartamento da família do namorado, em Colombo. O casal não mora junto e tem uma filha de 3 anos e meio de idade. De acordo com o advogado da garota, o namorado seria muito ciumento e controlador. Além de supostamente ter sido agredida por 4 pessoas, a jovem teria sido mantida em cárcere privado no apartamento por pelo menos 30 minutos. Só queria deixar ela embora se eu lavasse o rosto e trocasse de roupa, porque tá tudo sujo de sangue. A nossa reportagem, o sogro da jovem nega que ela foi impedida de sair do apartamento. Mentira dela, porque a gente ligou de chamada de vídeo para a mãe dela. A gente falou, venha pra cá. E se fosse isso que ela falou, a gente nem ia fugir, né? A gente ligou, a polícia veio, a gente mandou a polícia subir aqui para ver o estrago que ela fez na televisão. Entendeu? Então, foi isso aí que aconteceu. O quarto suposto envolvido nas agressões, que seria tio do namorado da vítima, fugiu do local e não foi ouvido pela polícia. De acordo com o advogado da jovem, ele seria um foragido da justiça. O mesmo já até cometeu um homicídio contra uma criança. O namorado foi preso em flagrante e solto 2 dias depois. A jovem conseguiu uma medida protetiva contra ele. Os sogros assinaram um termo circunstanciado por vias de fato e o rapaz deve responder por violência doméstica. A primeira audiência está marcada para setembro. Ele até tem um caso, uma situação bem engraçada que teve no processo, que foi arbitrado fiança de R$20 mil. Essa fiança ela não foi paga e ela foi reduzida pelo douto juízo. Ele saiu sem pagar nada, no caso. O advogado lembra os casos recentes de feminicídio que ocorreram em Colombo e alerta.
tudo começa com a violência doméstica. No crime de violência doméstica, a pena é bem branda, de 1 a 4 anos. E geralmente há um réu confesso, o processo se posterga. Eles têm até medo, vergonha de falar que já se reconciliaram. O que acontece posteriormente dessa volta? Que a garantia delas não tem mais. Até essa medida protetiva mesmo, ela perde o valor depois que a vítima... Entendeu? Então é bem complexo o caso e deixa muito aberto para a sociedade repensar o que está acontecendo, né? E como que as mulheres mesmo que vivem isso no dia a dia, que talvez pode ser elas depois lá no caixão, né? É de cortar o coração. Eu fiquei aqui observando as imagens, os hematomas, tudo que ela passou nesse relacionamento, tudo que ela foi obrigada a passar, sendo mantida numa situação de cárcere privado. Essa história me é muito familiar. Espancada, mantida em cárcere privado e por pouco um desfecho trágico nessa história aí. Serve de exemplo, eu gostei dessa parte final do advogado colocando essa situação como exemplo para milhares de outras que, nesse momento, as famílias que estão acompanhando o Balanço Geral, você que é mãe, você que é pai, você que é jovem, que está aí empolgadinha, de repente, vivendo aquela vida louca, né? Assim que falam nas redes sociais, vida louca, né? Curtindo, tá na curtição. Piazada, cuidado, viu? Cuidado. Porque uma hora pode se voltar contra você, aquele momento todo de loucura, de repente pode se tornar em um momento de violência, doutora Márcia. De fato, temos que cuidar com esses relacionamentos disfuncionais, em que começam a haver agressões, primeiro verbais, depois físicas, porque isso realmente pode chegar num feminicídio, e a gente vive falando sobre isso. Mas uma coisa muito interessante que o advogado falou a respeito da medida protetiva. É necessário que a mulher entenda que ela também tem que respeitar essa mesma medida protetiva para que ela tenha o devido valor. Porque isso é que às vezes enfraquece a ideia, mas a medida protetiva não funciona. Não funciona, às vezes, porque até a própria mulher, e por vários motivos, deixa de manter o respeito por ela. Ou seja, ele se aproxima e ela não denuncia essa informação. Se houve uma necessidade de uma medida protetiva, é porque haviam agressões, havia um momento em que ela mesma se entendeu em risco e a necessidade disso. E é importante a manutenção, principalmente na distância. No mais, o processo vai seguir o destino dele, ou seja, ele está sendo processado pela violência doméstica, os pais estão sendo processados pela lesão corporal, que de alguma forma colaboraram, né, entre outros crimes que possam concorrer no futuro. Mas é importante primeiro se preservar, entender que a distância é um amigo. E caso ele venha infringir ou tentar se aproximar dela, que ela mesmo já denuncie que ele está cometendo um outro crime, que é não respeitar a medida protetiva, né, Daniel? Doutora Márcia, qual é a segurança que uma vítima tem ao sair de uma delegacia com uma medida protetiva, um papel impresso ali em mãos? Mas essa vida é feita de papéis. Você tem uma certidão de nascimento que diz que você nasceu, não quer dizer que você continua vivo. É necessário alguns respeitos a ele, sim. Hoje, o descumprimento da medida protetiva é um crime autônomo, ou seja, por si só, essa pessoa pode ser presa e, neste caso, o delegado não pode nem arbitrar fiança. Então, há uma segurança, mas é necessário, sim, que haja esse respeito no sentido de denunciar quando, eventualmente, essa medida protetiva for descumprida. Se já tem medida protetiva é porque não teve respeito nenhum lá atrás. Agrediu essa menina, foi pra cima dela. Eu fico aqui observando as imagens, os hematomas, ela foi toda quebrada. E esse covarde criminoso ainda teve a ajuda pra fazer isso. Uma situação absurda. Mais uma, aliás. Então você que está acompanhando o Balanço Geral, você que sofre esse tipo de violência dentro de casa, você que está passando por isso nesse momento. Recentemente, nós mostramos aqui no Balanço Geral, doutora Márcia, o caso aqui do bairro São Francisco, lembra? Sim. Do São Francisco ali, um casal, um apartamento de alto padrão, discutiu
Ele teria descoberto um relacionamento dela no passado, ela teria contado isso para as amigas, pegou ela no apartamento e quase acabou com ela. Foi parar na UTI do Hospital Cajuru. Recentemente, outro caso também na cidade industrial de Curitiba, mais pancadaria. Você que está vivendo essa situação nesse momento, você que está passando por essa experiência, não fique em silêncio. Denuncie, procure a polícia, vai para cima, não tenha medo de denunciar. Certeza absoluta que o homem que faz isso com você, ou que fez isso com você, na hora que está de frente para um delegado ou uma delegada, aí vira só, não senhor, não senhora. São os amores, são os amores. Aí a reação muda, né, doutora Márcia? São pessoas educadas, são pessoas bacanas e tal. Imagine, eu só reagi, quando eles confessam, ainda confessam dizendo que reagiram a uma provocação da vítima, ou seja, jogam o problema para eles porque eles não são capazes de decidir sozinhos. Eles precisam que a vítima tenha dado vazão à ação dele, o que de fato não acontece. No caso de uma desconfiança de traição ou algum outro desagrado, existe uma coisa muito interessante chamada divórcio. Separe-se da pessoa com quem você não confia. Nunca a agrida e nunca a ofenda, porque isso só vai tornar você um bandido. E um bandido igualzinho ao traficante, ao ladrão, ou pior, porque o traficante e o ladrão não moram dentro da casa da vítima, né? Já o caso do agressor, geralmente eles moram na mesma residência, havia uma convivência de confiança até aquele momento. Então, acaba sendo pior ainda do que esse agressor urbano, né, Daniel?